Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Queridos, é um grande prazer, uma grande alegria, mais uma vez estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. Por isso, você que está participando conosco pelas redes sociais, convide aí toda a sua família para participar deste culto, para cultuar ao Senhor conosco. Nós vamos estar juntos louvando ao nome do Senhor, mas antes nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, agradecer pela graça e misericórdia do Senhor que nos sustentou durante todo esse dia. Nós sabemos que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. É a graça do Senhor, a forte mão dele que nos sustenta. Eu quero convidar a irmã diaconisa Rutimara para que nós possamos estar orando neste momento, iniciando o nosso culto dessa noite com oração. Ela vai estar vindo até o microfone para nós orarmos. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, ó Deus, para junto louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Te pedimos pelo culto da noite, fala aos nossos corações, ó Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Te pedimos também, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam. Tu esteja abençoando também, ó Deus, onde quer que esteja neste momento, eles que não puderam vir, ó Deus. Pedimos pelos enfermos, ó Deus, Tu sabes as necessidades de cada um, aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, internados. Esteja, ó Deus, restaurando a saúde de acordo com a Tua vontade, Teu santo querer, ó Deus. Fica conosco, ensina-nos a falar contigo. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, hino de número 154, firme nas promessas. Você também que nos acompanha pelas redes sociais, você pode deixar o seu pedido de oração através dos comentários no nosso Facebook ou no Instagram, que nós vamos estar orando juntos após o estudo da palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Abra aí o seu cantor cristão, nos acompanhe louvando ao Senhor com o hino de número 154. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena
na liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. De Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Possamos estar sempre firmes nas promessas da palavra do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, louvamos ao Senhor por podermos cultuar juntos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 132. Vamos dar continuidade ao estudo, nosso estudo nos Salmos peregrinos, ou os cânticos de romagem. Estamos quase chegando ao fim, estamos no 13º Salmo de 15. São 15 salmos, vamos estudar hoje de número 13. O Salmo 132, na semana que vem 133, depois 134, encerrando assim a nossa série de estudo nesses salmos. A palavra do Senhor nos diz assim no Salmo 132: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, e de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Tu e a arca de tua fortaleza, vistam-se de justiça teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela palavra revelada a nós. Pai de amor, nós louvamos o teu santo e precioso nome, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, e te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza e nos faça entender aquilo que o Senhor deseja nos falar através desse texto, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, e use pela sua misericórdia o teu servo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amados, como cristãos, nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, pois nela está revelada a mensagem de salvação. É na palavra de Deus que nós descobrimos, é nela que está revelada a obra salvífica de Jesus Cristo. Então, como cristãos, seguidores de Cristo, precisamos conhecer a Cristo através do que está revelado nessa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. E conhecer a Bíblia significa também nós conhecermos o que diz o Antigo Testamento. Alguns, se pudessem, estudariam só o Novo Testamento, só os Evangelhos. Alguns não gostam muito de estudar o Antigo Testamento, mas nós estamos aqui estudando os salmos peregrinos. Os cânticos de romagem são salmos que estão aqui, então, no livro de Salmos, no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é importante de ser estudado, porque nele está, aqui podemos dizer assim, como Deus, ele inicia tudo. No Antigo Testamento estão ensinamentos, histórias verídicas que nos dão as bases para aquilo que nós cremos hoje. No Antigo Testamento está anunciada a vinda de Jesus Cristo, que se cumpre no Novo Testamento. Então é importante nós entendermos o que a palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento, naquilo que estava sendo anunciado, de como Deus prepara, chama um povo para si e faz com que Jesus Cristo, o Messias, venha através desse povo. É necessário nós entendermos o que o Antigo Testamento nos diz. Aqui nós entendemos como tudo começou, como Deus chamou então esse povo de Israel para ser o seu povo, como Deus faz aliança com esse povo e faz promessas para esse povo também. E através do que Deus realiza aqui, Ele alcança o mundo inteiro, Ele chega até nós hoje com a palavra de salvação. E entender isso vai nos ajudar a compreender o que Deus fez e o que Ele faz. O que Ele fez naquele tempo e o que Ele faz hoje na vida do povo de Israel e na vida da igreja, do povo de Deus. E este Salmo 132, ele fala a respeito de muitos ensinos do Antigo Testamento, de muitas coisas que são importantes nós entendermos para entendermos hoje o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós falamos muitas vezes em Arca da Aliança, templo, tabernáculo, falamos em aliança, e é necessário nós entendermos tudo isso. E este salmo está falando exatamente disso. Este salmo, ele é uma oração, a oração de Salomão. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em 2 Crônicas 6, a oração que está aqui dos versículos 8 a 10, está lá em 2 Crônicas 6, 41 a 42. Então esse salmo é uma oração do rei Salomão, quando o templo vai ser inaugurado. Quando o templo de Jerusalém está construído e vai ser inaugurado, ele faz essa oração, e aqui são pedidos desse servo de Deus para a vida do povo de Deus, para a vida da igreja. Este salmo então é o rei Salomão orando naquele tempo, e nos ensina também como nós hoje podemos e devemos orar pela vida da igreja, pela vida do povo de Deus. Nos mostra como as promessas de Deus se cumpriram no decorrer da história, como aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento se cumpriu, e que nos dá também a certeza de tudo aquilo que Ele prometeu, como por exemplo a volta de Jesus Cristo. Nós podemos ter a certeza de que o Deus que cumpriu aquilo que estava no Antigo Testamento cumprirá também tudo o mais que Ele disse. Então nós vemos isso aqui, a fidelidade de Deus, como Deus age na história da igreja. E para entendermos então é importante nós lembrarmos de algumas coisas importantes que aconteceram. Nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele chama um homem chamado Abraão. Ele chama esse homem para si e fala para esse homem que dele vai ser feita uma grande nação. Nós nos lembramos disso? A palavra de Deus nos diz isso, que Deus, Ele chamou Abraão, Ele fez promessas para Abraão, Ele disse para Abraão que da descendência de Abraão, dessa grande nação, viria aquele que seria bênção para todas as nações da terra, aquele que abençoaria a terra inteira.
Então Deus fez promessas para ele, fez promessas para Abraão, tirou Abraão da terra onde ele estava, da terra dos pais dele, levou para uma terra, colocou ele então naquela terra, fez ele sair da sua casa, da sua parentela e ir para a terra em que Deus mandou. E Abraão então ele faz isso, e ali se inicia então a história desse povo, o povo de Israel. E depois de um tempo, a descendência de Abraão precisa sair dessa terra, porque acontece uma grande fome. Eles vão para o Egito. Lá já estava alguém que era desse povo de Israel, um da descendência de Abraão, que era José, governador do Egito naquele tempo. Então eles são levados para o Egito, e depois de algum tempo no Egito, eles se tornam escravos, porque José morreu, o faraó daquela época morreu, e então aquele povo começa a ficar muito numeroso, muito grande, e o faraó, aquele que era o chefe de estado do Egito, começa a temer aquele povo, e aquele povo é escravizado por 400 anos ali no Egito. Deus envia então o libertador, Moisés, aquele que seria usado por Deus para libertar o povo. E então Deus conduz, através de Moisés, o povo pelo deserto. Deus dá a libertação para esse povo e conduz esse povo pelo deserto. E Deus dá para esse povo uma lei. Deus dá para esse povo uma lei. Deus faz aliança com esse povo e fala que a base dessa aliança era que esse povo cumprisse essa lei. A aliança que Deus faz com o povo é de que Ele iria abençoar o povo, deles seria feita uma grande nação, viria aquele que abençoaria todas as nações, e eles precisariam adorar somente a Deus, não adorar a falsos deuses, mas viver a vontade de Deus para a vida deles. E a vontade de Deus para a vida deles estava expressa na lei, aquela que era a lei de Deus, aquilo que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos, que é: não fará para ti imagem de escultura, não terá outros deuses diante de mim, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do descanso, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantará falso testemunho, não cobiçará nada de teu próximo. Então Deus fala: cumpram essa lei, vocês devem cumprir aquela que é a minha vontade. Mas Deus sabia que eles não conseguiriam cumprir tudo que estava ali. Então Deus diz: quando vocês pecarem, quando vocês errarem, vai ser necessário fazer o sacrifício. Então Deus separa uma tribo daquele povo para serem responsáveis por fazer esse sacrifício. A tribo de Levi, sacerdotes que faziam ofertas, sacrificavam animais pelos pecados que o povo cometia. Toda vez que a lei era quebrada, esses mandamentos eram quebrados, era necessário fazer sacrifício. Ir lá, pegar um animal, matar esse animal, sacrificar esse animal, porque quem quebra a lei deveria morrer. Mas no local da pessoa, a pessoa oferecia um animal, e esse animal era morto no lugar da pessoa. Então toda vez que eles pecassem, era necessário fazer isso. E havia então os sacerdotes, a tribo de Levi, que estavam ali separados por Deus exclusivamente para isso. Então eles estão caminhando no deserto, certo? Saindo do Egito, sendo libertos por Deus. E Deus fala: como vocês estão caminhando, vocês vão fazer uma arca, uma caixa de madeira coberta de ouro. E essa arca vai simbolizar a minha presença no meio de vocês. Essa arca vai simbolizar a nossa aliança, vai ser a arca da aliança. E vocês vão andar e vão carregar essa arca para onde vocês forem. Ele diz para Moisés: Moisés, quando vocês pararem, façam uma tenda, armem uma tenda e coloquem essa arca dentro. Quando vocês voltarem a caminhar, desarmem a tenda e caminhem com a arca. Porque ali, o local diante da arca, é onde deveria ser feito o sacrifício, porque ali estava a presença de Deus. Então esse povo, ele chega à terra prometida, Deus abençoa, e eles chegam à terra prometida, mas depois de um tempo lá, eles esquecem de Deus. Eles começam a adorar falsos deuses.
A arca da aliança nem se sabe mais onde está. Esse povo é derrotado em batalha pelos filisteus. Os filisteus levam a arca. Só que quando os filisteus levam a arca para a terra deles, Deus envia algumas pragas ali e eles devolvem a arca. Eles dizem: esse Deus é muito forte, vamos devolver para o povo dele essa arca que simbolizava a presença de Deus. Mas essa arca não chega a Jerusalém, ela fica em um campo. Nós podemos ver aqui no versículo 6, ouvimos dizer que a arca se acha em Efrata, falando de quando a arca foi devolvida pelos filisteus e ficou nesse local, em Efrata. Ficou lá em um campo, na fazenda de algum homem da tribo de Israel, do povo de Israel. O povo havia esquecido de Deus, a arca ficou para lá. Mas então Deus levanta um rei. E esse rei amava a Deus. E esse rei queria que o povo se voltasse para Deus. E esse rei se chamava Davi. E Davi ele tem no seu coração o desejo de levar a arca da aliança, aquela que simbolizava a presença de Deus, de volta para Jerusalém. Ele tenta uma vez, dá errado, ele tenta de novo e Deus abençoa, ele acaba conseguindo fazer isso. E ele então coloca também o desejo no seu coração, ele se sente incomodado. A arca da aliança estava, Davi conseguiu levar então para Jerusalém, coloca ela lá no Monte Sião, dentro de um tabernáculo, uma tenda. Mas Davi olha e vê: eu moro num palácio. Ele era o rei. Eu, o rei Davi, moro num palácio feito de ouro, cedro e pedras preciosas. E Deus, a arca que simboliza a presença dele, está numa tenda. Isso está errado. Ele deseja então fazer para Deus um templo, mas Deus fala: não, você não vai fazer um templo para mim. Você não vai fazer um templo para colocar a arca lá, porque você é um homem de guerra. Você lutou muitas batalhas, você matou muita gente em batalha. Davi, nós sabemos, era um homem guerreiro, um rei guerreiro que foi à batalha e derrotou muitos. E então Deus diz para ele: não, você não vai fazer o templo. Mas Deus faz promessa para Davi. Deus fala para Davi: você não vai fazer o templo, mas um de seus filhos vai fazer. E mais do que isso, Deus promete: um dos seus filhos vai fazer o templo, vai construir o templo, e no trono de Israel sempre haverá alguém da sua descendência. Não sairá do trono de Israel alguém da sua descendência. Sempre haverá no trono um rei que é da tua descendência, um filho teu, Davi, alguém que vem da sua linhagem. Deus promete isso então para Davi. E a condição é a mesma: se os seus filhos cumprirem a minha lei, se os seus filhos honrarem a mim, se os seus filhos cumprirem a aliança, não faltará alguém da sua descendência diante no trono de Israel. E queridos, após a morte de Davi, nós sabemos quem constrói o templo: o rei Salomão, seu filho. Ele constrói esse templo. E então o Salmo 132 é a oração que Salomão faz exatamente no momento em que esse templo está sendo inaugurado. Quando esse templo vai ser inaugurado, quando então Salomão manda que tragam a arca da aliança e coloquem dentro do templo, a presença de Deus no templo. Então ali ele faz essa oração. O Salmo 132 é exatamente essa oração. É o que o rei Salomão pediu a Deus para a igreja de Deus, para o povo de Deus. É a oração de um rei que se preocupa com o seu povo, que ama a Deus. A oração de alguém que ama a Deus e quer o bem do seu povo. E nos ensina também como nós podemos orar hoje. Observe o texto, do versículo 1 ao versículo 7, vai falar sobre os esforços de Davi para levar a arca, o juramento de Davi. Do versículo 8 ao 10 é a oração de Salomão. Do versículos 11 a 17 são as promessas de Deus a Davi. Do versículos 1 a 7 está aqui Salomão orando. E quando Salomão ele ora, ele primeiro argumenta com Deus. Antes de pedir aquilo que ele deseja, ele fala: Deus, eu estou pedindo isso ao Senhor, porque o Senhor sabe
o quanto o seu servo Davi, ele desejou trazer a arca para Jerusalém. O Senhor sabe o quanto o seu servo Davi desejou construir um templo para o Senhor. Ele fala com Deus a respeito de Davi. Olha só o que ele diz no versículo 1: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Versículo 1 do Salmo 132, ele está dizendo: Senhor, lembra do quanto Davi sofreu para conseguir trazer essa arca de volta, para conseguir trazer essa arca que simboliza a presença do Senhor aqui, de volta para Jerusalém. Depois ele vai dizer, no versículo 2, do versículo 2 ao 5, Senhor, lembra o quanto o seu servo desejou construir um templo para o Senhor. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ou seja, aqui uma figura de linguagem que diz como Davi colocou como prioridade a construção desse templo. Mas Deus diz para ele: não, você não vai construir, não vai ser você, vai ser um de seus filhos. Davi amava o Senhor e desejava construir esse templo para que ali ficasse a arca, aquela que representava a aliança do Deus Todo-Poderoso com aquele povo. Davi consegue levar a arca para Jerusalém, mas ele não consegue construir o templo. Então Salomão, antes de orar, diz: Senhor Deus, se lembre do teu servo, do quanto ele se esforçou para que essa arca chegasse até aqui, do quanto ele desejou construir um templo para o Senhor. E então ele ora: lembre-se desse teu servo, levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Lembre-se de Davi, Senhor, lembre-se dele, do quanto ele se esforçou, e agora faça morada, se faça presente nesse lugar. É isso que o rei Salomão está pedindo: se faça presente nesse lugar. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, lugar onde repousava a presença de Deus, porque ali estava a arca. Nós sabemos que Deus, ele não precisa repousar no sentido de descansar, mas ali era onde estava representada a presença de Deus no meio do povo de Deus. O versículo 9, ele vai dizer: vistam-se de justiça os teus sacerdotes, a primeira parte. Ele está dizendo: sacerdotes do Senhor, que eles não estejam vestidos somente com vestes especiais para essa ocasião, mas que eles estejam vestidos com a justiça do Senhor, que os seus sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por conduzir os sacrifícios ali no templo, que os seus sacerdotes sejam pessoas justas, que estejam vestidos de justiça, Senhor. Que eles não estejam só vestidos, paramentados com uma roupa especial, mas que eles sejam pessoas justas diante do Senhor, pessoas justas diante do povo. Então, no final do versículo 9, ele diz: e exultem os teus fiéis, exultem, alegrem-se, adorem, celebrem os seus fiéis. E por que os fiéis celebrariam? Por que os servos de Deus celebrariam? Porque a presença de Deus estava ali. Ele está dizendo: Senhor, levanta-te, que a tua presença esteja aqui, porque se a presença do Senhor estiver aqui, os seus servos se alegrarão. Querido, quando nós estamos cultuando a Deus, o que nos alegra é a presença dEle. E aquele povo reunido, então Salomão diz: Senhor, se faça presente nesse lugar, porque é a sua presença que fará com que esse povo se alegre, que esse povo cante, celebre ao Senhor. No versículo 10 ele vai dizer: por amor de Davi teu servo, não rejeites o teu ungido. Agora Salomão está orando por ele mesmo. Ele está pedindo: por amor a Davi, não me rejeites, Senhor. Aqui Salomão está reconhecendo: Senhor, eu preciso do Senhor para conduzir esse povo. O rei Davi havia sido um grande rei. Salomão agora tinha uma grande missão. E ele está dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Não rejeite, por amor a Davi, o teu servo, não rejeite a face do teu ungido, ou seja, aquele que foi escolhido pelo Senhor para conduzir a nação agora. Aqui Salomão se coloca na dependência do Senhor. E Salomão, ele ora como alguém que sabe
que Deus é fiel. Ele ora na certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas. Observe os versículos 11 e 12. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. O que jurou? Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Ou seja, um filho seu, do fruto das tuas entranhas, ou seja, um filho seu, eu porei sobre o teu trono. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas prometeu para Davi que um filho dele iria construir. Isso acontece, Salomão constrói. E depois ele promete: sempre haverá um filho seu sobre o trono, Davi. E Salomão está pedindo: Senhor, me ajude, me auxilie nessa missão. Então Deus prometeu isso para Davi, e prometeu que sempre haveria ali um filho seu no trono, mas para isso era preciso andar segundo a vontade de Deus, cumprir a aliança. E querido, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos os reis de Israel fazendo o quê? Desobedecendo a Deus o tempo inteiro. O próprio Salomão, no final da sua vida, passou a adorar falsos deuses por causa das muitas mulheres com qual ele tomou para si como esposa. Então nós vemos que na descendência de Davi, houveram um ou outro rei que foi um pouco mais, buscou mais ser fiel ao Senhor, mas nenhum deles cumpriu a lei como deveria ser cumprida, porque nenhum deles poderia fazer isso, porque nenhum de nós podemos fazer isso, cumprir a lei como deve ser cumprida. Mas Deus, em sua fidelidade, envia aquele que cumpriu tudo que havia de ser cumprido. Deus, em sua fidelidade, da descendência de Davi, faz com que venha aquele que se assenta não só sobre o trono de Israel, mas sobre o trono do universo, que cumpre a lei, que habita entre nós e não tem pecado algum. Venha a este mundo, esse mundo corrompido, mas não se corrompe, esse mundo injusto, mas continua justo, a esse mundo impuro e continua na sua pureza. De Davi, da descendência de Davi, veio aquele que está assentado no trono do universo, Jesus Cristo, o ungido de Deus, raiz de Davi, filho de Davi. Nós ouvimos isso, lemos isso na Bíblia quantas vezes? Filho de Davi, porque humanamente Jesus nasceu na linhagem, na descendência de Davi. Deus prometeu que sempre haveria alguém da descendência dele no trono, e Deus faz muito além daquilo que prometeu, porque da descendência dele veio aquele que está no trono do universo. A fidelidade de Deus, apesar da infidelidade desse povo, apesar da infidelidade desses reis, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o filho de Davi, Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, nos deu vida e salvação. Aquele que nos tirou da condenação à morte, e pela sua graça e misericórdia, nos deu a vida eterna. Deus cumpre as suas promessas, amados. Esse salmo nos mostra que Deus, Ele é fiel. A oração feita por Salomão se baseia nessa certeza de que Deus é fiel. Dos versículos 13, observe na sua Bíblia, ao 17, nós vemos como aquilo que Salomão pediu na oração feita dos versículos 8 a 10, Deus está dizendo que vai fazer nos versículos de 13 a 17. Observe isso, na oração, lá no versículo 8, Salomão pede: Deus, levanta-te, entra no teu repouso, entra no templo. E o versículo 13 vai dizer: o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Olha o que ele tinha pedido lá: vestir de justiça os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi,
preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Salomão pede: Senhor, entra no templo. E nós lemos lá em Colossenses 2,9, abre a sua Bíblia. Colossenses 2,9, que o templo apontava para Jesus Cristo. O templo apontava para Jesus Cristo, porque em Cristo habitou a plenitude da divindade de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus habitou em Jesus Cristo. E nós agora, unidos a Cristo, somos a habitação de Deus também. Deus não está limitado, Ele não habita nesse prédio, queridos. Deus, Ele não habita mais em um prédio, não há um local específico, mas Ele habita em todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Porque o templo no Antigo Testamento aponta para o tabernáculo que seria Jesus Cristo, e habitaria nele a divindade plena de Jesus Cristo, de Deus. A divindade, a plenitude da divindade de Deus habitou em Jesus Cristo. E nós agora, unidos a Ele pela fé, somos também templo de Deus, casa de Deus. Porque quando pela fé cremos e recebemos a Jesus Cristo, nós temos em nós o Espírito de Deus. Assim como a glória de Deus enchia o templo no Antigo Testamento, agora o Espírito de Deus preenche o nosso coração. Deus habita em nós. Deus não está limitado a qualquer lugar físico, a qualquer construção que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos. Deus está agora habitando numa morada que Ele mesmo fez em nós, seus filhos. E Ele pede ainda, Salomão pede ainda no versículo 9, que Deus vista os seus sacerdotes de justiça. Em Jesus Cristo, nós todos fomos feitos sacerdócio. Não é necessário mais haver uma pessoa para realizar o sacrifício, porque Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ofereceu a quem? Qual cordeiro? Quem que Ele ofereceu como sacrifício? A si mesmo. E sendo Ele o sacrifício perfeito, não é necessário nenhum outro sacrifício. E todos nós agora não precisamos chegar a um sacerdote para podermos chegar a Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Salomão pede: Senhor, vista os seus sacerdotes de justiça. Então nós fomos justificados por Jesus Cristo. Fomos vestidos de salvação. Recebemos a salvação por Jesus Cristo, sendo Ele mesmo o Cordeiro que morreu em nosso lugar. O sacrifício que sofreu a morte que seria nossa. E agora nós podemos nos aproximar de Deus. E Salomão também pede que os seus filhos, os seus fiéis exultem, se alegrem. E nós hoje nos alegramos pelo fato de Jesus Cristo ter nos dado a salvação. Jesus Cristo habitar em nós. Nós termos vida eterna nele. De termos em nós o Rei do Universo. Então Deus cumpre as suas promessas. Deus entrou no seu templo. Nós fomos justificados por Cristo e hoje somos sacerdócio dele. E da descendência de Davi veio aquele que se assentou no trono do universo. Deus age, queridos, através da história. Ele é Senhor da história e Ele reina sobre todo o universo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer e entender como que tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. E tudo aquilo se cumpriu em Jesus Cristo. E tudo que é prometido no Novo Testamento se cumprirá novamente em Jesus Cristo, na sua volta, para nos buscar, para vivermos eternamente na glória com Ele. Queridos, esse texto tem algumas aplicações para mim e para a sua vida. E a primeira delas é que, mediante a certeza de que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, nós podemos nos alegrar. Deus cumpre as promessas, querido. Se alegre nele, viva para Ele, se entregue a Ele.
nós nos reunimos aqui, nós adoramos a Ele porque nós sabemos que Ele é fiel. Esse salmo também nos ensina a orarmos pela vida da igreja, a orarmos pela saúde espiritual da igreja, a orarmos pelo povo de Deus, assim como Salomão fez aqui. Nós podemos adorar a Deus hoje somente por intermédio de Jesus Cristo. É somente pelo que Cristo fez que eu e você hoje podemos adorar a Deus. Por meio de Jesus Cristo, as promessas de Deus se cumprem em nossa vida. Porque nós vimos aqui que a aliança de Deus com o povo tinha uma condição: que a lei fosse cumprida. Quem de nós pode cumprir a lei? Quem de nós pode verdadeiramente cumprir toda a vontade de Deus? Jesus Cristo fez aquilo que nós não podíamos fazer. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele se fez justiça para nós. Ele nos deu salvação, Ele nos deu vida, Ele nos deu acesso a Deus, e hoje nós podemos adorar a Deus. Esse salmo nos mostra a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós conhecermos a Deus através da sua palavra, de nós orarmos, de buscarmos a Deus em oração, de nós confiarmos em Deus e as suas promessas. E esse salmo também nos ensina que a vida do cristão, ela precisa ser uma vida de oração e estudo da palavra, uma vida de busca pelo conhecimento de Deus, para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Que Deus nos abençoe, queridos, que a cada dia haja em nós o desejo de conhecer mais de Deus, que a cada dia nós possamos ter uma vida poderosa de oração, que a cada dia nós tenhamos fé nas promessas de Deus que estão na sua palavra, e que vivamos com essa certeza. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar também pelos nossos irmãos que fizeram pedidos pelas nossas redes sociais. Irmã Eliane e o Paulo Joia, Deus abençoe, queridos. Irmã Marli Leonardo, Deus abençoe. Irmã Lucineide Alves, graça e paz, irmã, Deus abençoe. Irmão Luiz Lobato, Deus abençoe grandemente. Irmã Daniele Ferreira, Deus possa estar abençoando essa família amada. Irmã Zeli Gandra, Deus abençoe. Irmã Fernanda Guedes, Deus esteja abençoando toda a família. Então, amados, nós vamos também estar orando pela vida da irmã Valzilene de Souza. Boa noite, Deus abençoe. Elcio Figueira, meu pai, Deus abençoe. Irmã Gilda, a graça do Senhor esteja sobre a vida da nossa irmã. Temos mais algum pedido de oração, amados? Irmã Joselma Pereira, Deus abençoe a nossa irmã. Vamos orar por missões nacionais também, colocar a nossa vida diante do Senhor, orar pela vida dos nossos missionários que estão nos campos, orar pela vida do pastor Helenilson, a irmã Márcia, Deus esteja abençoando a vida dos seus servos, e pela vida de todos os nossos irmãos que estão passando por algum momento de dificuldade, por alguma enfermidade, colocando a vida desses irmãos diante do Senhor. Quero convidar nossa irmã Helenilza para que esteja vindo até o microfone, nós possamos estar orando por esses pedidos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui em Sua presença, para que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Deus, e a todos que estão aqui também, ó Deus, na Sua casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos irmãos também que estão nos ouvindo nas redes sociais, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando a cada um, Senhor, dos pedidos também que foram feitos. Senhor, eu também quero te pedir, ó Deus, pela família enlutada, ó Deus, que hoje, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando toda essa família, ó Deus, a família dos Abelha, ó Deus. Toma conta, Senhor,
desses irmãos, Senhor, que perderam a sua filha, ó Deus, mas que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando a dona Zezé, ó Deus. Toma conta daquelas vidas, ó Deus, que o Senhor esteja confortando, Senhor, aquela família, ó Pai. Também quero te pedir, ó Deus, por causa da pessoa, Senhor, que está adoentada, Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, ó Pai, em suas casas. E os irmãos que não puderam vir também, ó Senhor, que o Senhor possa estar abençoando também. Toma conta do pastor Helenilson, ó Deus, da irmã Márcia, toda a sua família, ó Deus, o seu lar, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando eles, ó Deus, tomando conta das suas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, a cada dia, Senhor, com suas mãos santas sobre eles, ó Deus. Também peço pelo irmão Elvinho, pela irmã Raquel, que o Senhor possa estar, Senhor, a cada dia com eles, ó Pai. Abençoando, Senhor, e cada dia, Senhor, guiando os seus passos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dê-nos uma noite tranquila, uma noite de paz, um amanhã, Senhor, preparado por Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do Seu Filho, amado Jesus. Não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe. Queremos convidar você também que está nos acompanhando pelas redes sociais para sexta-feira participar conosco da sexta live, a live dos jovens e adolescentes, a partir das 20 horas. E no domingo, às 8h30, Escola Bíblica Dominical, e às 19h40, nosso culto de louvor e proclamação da palavra. Deus abençoe, queridos. Graça e paz.